Olá, queridos alunos, espero que estejam todos bem. Então, essa nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre variáveis, né? Vamos dar uma olhadinha o que nós temos planejado para hoje. Então, os objetivos dessa nossa aula de hoje, né? É ter uma visão básica de como o computador armazena e lida com as informações que nós vamos fornecer para ele nos nossos programas. E o que nós precisamos para que nós consigamos armazenar essas informações e trabalhar com essas informações em nossos algoritmos e também algumas boas práticas que nós devemos seguir para conseguir estar trabalhando com essas informações nos nossos algoritmos. Essa aula, então, vai ser organizada em dois momentos. No primeiro momento, eu vou dar uma visão geral a respeito de variáveis e tudo que está envolvido com a questão das variáveis, né? E no segundo momento, eu vou deixar um estudo dirigido para vocês, onde vocês vão fazer uma pesquisa na internet ou com livros, conforme o material que vocês tiver disponível, e aí vão responder algumas perguntas que eu vou deixar para vocês ali, tá? Então, a motivação, né? O porquê que nós vamos estar estudando as variáveis. Vocês lembram na aula passada, eu já mostrei essa figurinha aqui para vocês, né? Que os nossos algoritmos, os nossos programas, né? Eles vão ter a entrada de dados, né? Nós vamos, todas as informações que os nossos programas, a princípio, vão precisar, vão ser fornecidas via teclado, o usuário vai digitar essas informações para nós, aí o programa vai processar essas informações e, por fim, vai mostrar o resultado desse processamento, qual foi a conclusão que esse algoritmo chegou na tela, né? Sem nos preocupar com cores, com apresentação, com esse tipo de coisa. Nossa preocupação agora é entender como o computador funciona, né? Então, para a gente entender melhor como é que ele vai fazer o processamento desses dados aqui, certo? Vamos tentar esmiuçar um pouquinho melhor como é que funciona essa parte do processamento do computador aqui, né? Se a gente pegar um gabinete, né, a CPU do computador, dentro dele nós temos a placa-mãe. Dentro dessa placa-mãe é justamente onde é que estão os principais componentes e onde estão ligados os periféricos, né, o teclado, o mouse, etc. Está tudo ligado aqui na placa-mãe e dentro da placa-mãe tem essa placa maior. Teclado, mouse, monitor, etc. Está tudo ligado no gabinete, né? E dentro do gabinete nós temos essa placa grandona que é chamada de placa-mãe, onde estão conectados as outras partes aí que vão compor o computador que a gente utiliza, né? No nosso dia a dia. O que nos interessa? Essas duas partes que eu circulei, né? Aqui em roxo eu destaquei aqui a memória RAM do computador, que seria a memória principal, que nós vamos estar trabalhando, e a memória secundária, né, que é formado pelos discos rígidos e pelos pendrives. A memória principal aqui do computador também engloba uma pequena parte aqui do processador. A memória principal do computador também tem uma pequena parte aqui dentro do próprio processador, certo? Que são as memórias cache do processador, que são muito rápidas e tal. Só que a gente não trabalha com elas diretamente, elas estão ali só para prover um acesso mais rápido à memória RAM, propriamente dita do computador. Então, por isso que o nosso foco de estudo é a memória RAM e a memória secundária. Tá bom? Eu deixei essa figurinha aqui mais para ter um esquema, para quem nunca viu, não sabe direito o que é memória principal, memória secundária, para ter uma ideia melhor do que é cada um desses itens, tá? Então vamos fazer um comparativo dessas duas memórias, né? Memória principal e memória secundária, né? Primeira coisa que tem que dizer sobre elas é a respeito da volatilidade, né? Que uma é volátil, a outra não. O que significa ser volátil? Significa que com a presença de energia elétrica ou com a ausência de energia elétrica, você perde as suas informações, você perde os seus dados. O que isso quer dizer? Ora, a memória RAM do computador, que é uma memória volátil, se você não tiver energia elétrica por qualquer motivo, né? Seja porque você desligou a máquina, porque você reiniciou, porque faltou luz, né? Você perde as informações que estão dentro dela. Já a memória secundária, que não é volátil, mesmo sem a presença de energia elétrica, os dados permanecem armazenados. Então essa que é a grande diferença entre as duas, né? Tudo que está na memória RAM, você perde. Tudo que está salvo no disco rígido, você mantém ali para um segundo momento você poder utilizar. Tá? Via de regra, o padrão dos programas é trabalhar com a memória RAM.
Então, os nossos programas, os dados dos nossos programas, num primeiro momento, eles vão estar só na memória RAM, que é a memória principal, certo? E depois, mais para frente, nós podemos ver mecanismos para estar salvando isso para um dispositivo de memória secundária. Mas, a princípio, todos os nossos programas vão trabalhar com a memória RAM. Então, ela é volátil, ela é mais rápida, ela tem um custo maior, certo? E ela tem uma menor capacidade. Apesar de que, hoje em dia, as memórias RAM são enormes, né? Não precisamos nos preocupar aí tanto com capacidade da memória RAM, especialmente nas nossas disciplinas aqui e para fins didáticos, nós nunca vamos, por exemplo, encher a memória RAM de um computador, é difícil, tá? E a memória secundária, né, não é volátil, ela é mais lenta, ela é mais barata na relação terabyte, por exemplo, por real, né, ela é mais barata e ela tem uma capacidade maior, tá? Então, todos os nossos programas, os nossos algoritmos, nós vamos estar trabalhando com a memória RAM da máquina. Ok? Então, voltando ao foco, né? Voltando para a parte soft, para a parte de software, para a parte de algoritmos, né? Então, nós já sabemos que nós vamos estar trabalhando com a memória RAM, né? Mas o que são as variáveis, então? As variáveis são espaços dessa memória, certo? Que vão ser disponibilizados para os nossos programas ou para os nossos algoritmos, para nós podermos armazenar essas informações, certo? E elas são chamadas de variáveis justamente porque nós podemos trocar o que tem dentro delas, certo? Nós podemos trocar o conteúdo delas. Uma analogia interessante de se fazer é com, por exemplo, com gavetas, né? Você pode imaginar que cada variável é uma gaveta, certo? Então, dentro da gaveta, você pode colocar diversos objetos, você pode colocar várias coisas, você pode trocar o conteúdo que está dentro de uma gaveta ou dentro de uma variável, ok? E da mesma forma que as gavetas organizam, por exemplo, um armário, né? As variáveis também são a forma que nós temos para conseguir acesso à memória RAM. Então, se nós quisermos guardar alguma informação no computador, nós precisamos ter variáveis. E existe também um outro conceito associado a isso, que são constantes, né? A diferença de variável e constantes é que as constantes têm valor fixo, elas não podem ter o seu valor alterado ao longo da execução do algoritmo. Um outro detalhe que é importante de se destacar aqui é o seguinte, que lembra lá que a memória principal ela é volátil, né? Mas além dela ser volátil, quando a execução do nosso fluxograma encerrar, os dados referentes àquele nosso fluxograma, aquele nosso algoritmo, aquele nosso programa que nós estávamos executando, eles vão ser retirados da memória RAM, tá? Então, os dados saem da memória RAM ou por perda de energia elétrica ou por o programa ter sido encerrado, tá? Quando o programa chega no fim, também ele é retirado da memória RAM, tá? E as variáveis e os nossos algoritmos, né? O que nós precisamos saber para trabalhar com variáveis e os nossos algoritmos? Essa figurinha aqui do lado aqui é só uma figurinha ilustrativa, né? Só para dizer que nós estamos chegando mais perto aqui de trazer de construir os nossos algoritmos propriamente ditos. E mais para frente nós vamos estudar direitinho essa figurinha aí. Então não se assustem com ela agora, tá? Ela está aí só para fins ilustrativos. Então, para nós conseguir trabalhar com variáveis nos nossos algoritmos, nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, nós temos que declarar as nossas variáveis. Depois que elas estão declaradas, nós podemos usar as nossas variáveis. Então agora vamos ver como é que a gente faz para fazer cada uma dessas duas etapas aí. Então a primeira etapa de declarar variáveis, certo? O que é o processo de declaração das variáveis? É o processo onde nós vamos dizer para o sistema operacional da máquina que ele deve reservar um determinado espaço da memória para o nosso programa estar utilizando, ou vários espaços de memória para o nosso programa estar utilizando. E para nós conseguirmos acesso a esses espaços de memória, eles devem ter um identificador, que é um nome, tá? Então, sempre que nós formos trabalhar com variáveis, nós devemos dar um nome para essas variáveis, nós temos que batizar elas, certo? E existem regras para nós fazermos esse batismo dessas variáveis, para nós darmos o nome para uma variável, tá? Primeiro de tudo, a gente dá, para dar o nome, o primeiro caractere do nome de uma variável, obrigatoriamente tem que ser
uma letra, não pode ser um número, tá? Depois, do segundo caractere em diante, pode conter letras e números, tá? Só não podem ser usados caracteres especiais, com exceção do underline e do cifrão, dependendo da linguagem. Aí depende um pouquinho já da linguagem de programação. Tem algumas que aceitam, outras não. E tem vários caracteres que nós não podemos utilizar, tá? Todos os caracteres especiais nós não podemos utilizar para dar nome para as nossas variáveis. Nós não podemos utilizar caracteres com acento, não podemos utilizar C cedilha, não podemos utilizar espaço em branco, tá? Nós não podemos utilizar nenhuma palavra que seja reservada da linguagem de programação, por exemplo, uma palavra que já tem uma outra função, tá? Por exemplo, normalmente são palavras em inglês, tá? Então vai ser meio difícil da gente querer dar um nome para uma variável, né, de uma palavra reservada. Mas saibam que existe uma lista de palavras reservadas que a gente não pode usar. Por exemplo, while, if, for, main, int, double, tudo que são palavras que têm uma outra função já dentro da linguagem de programação, nós não podemos utilizar para dar nome para as variáveis. Claro que a gente pode utilizar como parte do nome, né? Por exemplo, assim, a palavra while já é uma palavra reservada, né? Mas se nós quisermos dar o nome de uma variável, por exemplo, while2, nós podemos dar o nome da variável de while2, tá? Se nós quisermos chamar uma variável de fruta, podemos. Fruta é um nome válido, tá? Agora, assim, ó, é importante sempre que vocês deem nomes significativos para as variáveis, porque nem sempre são só vocês que vão estar mexendo no programa de vocês. De repente, vocês vão estar trabalhando numa grande empresa, onde tem colegas, ou tem os chefes ou supervisores de vocês que vão olhar o código de vocês. Aí você imagina, se, por exemplo, lá nessa empresa você criou uma variável chamada frutas, e dentro dessas frutas você está guardando as marcas de notebooks. Né? Não faz sentido você chamar uma variável de alguma coisa que não tem nada a ver. Da mesma forma, se você tem muitas variáveis dentro do seu programa, seja criativo nos nomes, né? Não vai chamar a primeira variável de A, a segunda variável de B, a terceira variável de C, a outra variável de D, e assim vai indo. Porque se depois de uma semana você mesmo tiver que olhar esse código, você não vai mais entender o que está acontecendo ali. Porque vai dar esse monte de variáveis aí, vai virar uma salada. Você não entende nada. Então, deem nomes significativos para as variáveis dentro do contexto do problema. Tá? Por exemplo, se você está resolvendo um algoritmo, está fazendo um programa, onde você quer guardar o salário de um funcionário, chame essa variável de salário, por exemplo, e dentro dela armazene o salário desse funcionário. Não vai chamar essa variável que vai armazenar o salário de um funcionário de abacate. Né? Não faz sentido. Certo? E além de batizar as variáveis, nós temos que dizer o tipo de dados. Certo? Então, cada variável nós somos obrigados a dizer qual é o tipo de dados, pelo menos em todas as linguagens baseadas em C. Tá? Existem algumas linguagens modernas, como o Python, por exemplo, que trabalham também com tipos de dados, mas são tipos de dados implícitos. A princípio, nós vamos trabalhar com linguagens derivadas do C, né, que seria o Java, no caso, e aí eu imagino que nós vamos ser obrigados a trabalhar explicitamente com o tipo de variável. Trabalhar com variáveis de forma implícita eu acho até que é mais complicado, porque você tem que conhecer muito bem a linguagem de programação para saber de forma automática o que essa linguagem vai definir para aquele tipo de dado. Então complica. Né? Então assim, o que são esses tipos de dados? Né? Por exemplo, se eu quiser guardar o salário de um funcionário, que foi o exemplo que eu guardei agora há pouco, que eu falei agora há pouco, né? Nós temos uma lista de tipos primitivos e nós temos que classificar esses dados dentro de um desses tipos primitivos. Ou mais para frente nós vamos ver como criar novos tipos. Aí nós podemos definir um tipo personalizado para estar guardando algumas informações também. Tá? Mas então, a princípio, eu tenho que classificar o meu dado dentro de um desses dados primitivos aqui. Então, por exemplo, salário, que é um número real, mas não real por ser de dinheiro, né? É um número real porque faz parte do conjunto dos números reais. Isso é, números com vírgula.
Tá? Então, como ele é um número com vírgula, eu vou dizer que ele é uma variável do tipo real. Tá? Se eu quisesse, por exemplo, armazenar a idade de uma pessoa, a idade, corriqueiramente, a gente diz um número inteiro, né? Ah, eu tenho 17 anos. Ah, eu tenho 23 anos. Ah, eu tenho 54 anos. Né? Então é um número inteiro. Então, se eu quiser guardar, por exemplo, uma idade, eu vou guardar em uma variável do tipo inteiro. Né? Da mesma forma, né, se eu tenho tipo primitivo do tipo texto, né, eu tenho que é subdividido em dois, né, eu posso estar armazenando uma letra ou eu posso estar armazenando uma frase inteira. Né? Reparem aqui, tem uma coisa importante, tá? No computador, eu só consigo fazer cálculos matemáticos com variáveis numéricas, ou seja, inteiros e reais. Eu não consigo estar fazendo cálculos com variáveis do tipo texto, apesar de que eu consigo guardar um número no meio de um texto. Por exemplo, se eu estiver armazenando escrevendo uma frase ou escrevendo um endereço de alguém, por exemplo, lá no meio eu posso ter um número sem problema nenhum. Eu só não vou conseguir fazer um cálculo matemático com aquele valor numérico. Tá ok? Então temos que tomar esse cuidado aí. E existe também um valor, uma variável especial, né, que é chamada de lógica, que ela só assume o valor verdadeiro ou falso. Tá? Então esses aqui são os tipos primitivos de dados. Depois que a gente definiu, né, que a gente declarou as nossas variáveis, aí nós estamos prontos para usar as nossas variáveis. Tá? Como é que a gente usa? Bem, primeira coisa que nós temos que fazer é dar um valor para essa nossa variável. Quando a gente declara uma variável, é reservado... Deixa eu voltar aqui para a tela anterior. Quando a gente declara a variável, só por declarar a variável, é reservado um espaço de memória, certo? Por exemplo, uma caixinha dessas aqui, ou uma gaveta dessas aqui, lá na memória RAM do computador, só que ela está vazia. Ela não tem nada dentro. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar algum valor dentro dela, certo? Existem duas formas básicas para a gente colocar valor dentro de uma variável. E depois, num terceiro momento, né, mostrar uma variável dessas na tela. A gente pode colocar valor aqui dentro de uma variável dessas através do teclado, certo? E depois mostrar isso na tela. Ou a gente pode colocar isso através do próprio algoritmo, certo? Por exemplo, fazendo um cálculo matemático ou definindo um valor para essa nossa variável direto dentro do código, tá? Essa parte de pegar o valor via teclado e mostrar na tela, nós vamos ver nas próximas aulas. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês como a gente faz via código, né, para definir um valor para uma variável. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nome da variável. A segunda coisa que a gente vai fazer é utilizar o sinal de atribuição para dizer que essa variável vai estar recebendo um valor, certo? Esse sinal de atribuição ele varia conforme a linguagem de programação. Então, em C, Java e todas as linguagens que derivam do C, né, nós utilizamos o sinal de igualdade. Portugal e fluxograma, normalmente a gente utiliza a setinha para a esquerda, né? Às vezes também utilizo o sinal de igualdade, porque é bastante utilizado. Em Pascal, por exemplo, que é uma outra linguagem de programação, utiliza dois pontos igual. Né? Então, dependendo da linguagem, tem uma pequena variaçãozinha, mas tem um sinal, tem um símbolo ali que é utilizado para fazer a atribuição de valor. Tá? Então, primeiro a gente coloca o nome, depois a gente coloca esse sinal. Nós vamos utilizar a igualdade, né? Por fim, a gente coloca o valor que a gente quer que essa variável receba, ou o cálculo que a gente quer que seja resolvido para guardar dentro dessa variável. E por último, para dizer que terminou essa instrução, a gente coloca o ponto e vírgula, quando for uma linguagem derivada do C, né? Ou, se não for uma linguagem derivada do C, aí tem que estudar um pouquinho a linguagem para ver como é que termina um comando, uma instrução, né? Em Portugal e fluxograma, que é um pouquinho mais aberto, né? Não é tão cobrado isso aqui. Mas normalmente vai terminar com ponto e vírgula, tá? E aqui eu trouxe uns exemplos, né? Então, para a gente poder usar as variáveis, a gente tem que passar pelo passo 1 e para depois chegar até o passo 2, né? Então, essas duas linhas aqui, ó, é a parte de declaração, certo? Que é o passo 1. Então, a primeira coisa que eu declarei 3 variáveis aqui, né? Eu declarei nome, que é do tipo texto, e aí coloquei ponto e vírgula para dizer que encerrou. E aí depois eu tenho o tipo de dado real, e eu tenho aqui a altura e o peso ideal. São duas variáveis. Quando eu tenho duas variáveis do mesmo tipo, eu intercalo elas com vírgula. E coloco o ponto e vírgula no final para dizer que eu terminei. Tá?
E aí aqui, esse aqui é só um exemplo, né? Se eu quisesse, por exemplo, que dentro da variável nome fosse guardado esse nome aqui, ó, Joãozinho da Silva, né? O que eu faria, né? Via código. Eu colocaria aqui o nome, que é o nome da minha variável aqui, justamente, né? O sinal de atribuição, que aqui eu estou utilizando o sinalzinho de igualdade, e aí o texto que eu quero colocar entre aspas, né? O padrão é, quando eu tenho um texto, uma frase, eu coloco entre aspas, se é uma letra, entre apóstrofo, e se é um número, eu não coloco nada, só o número direto, tá? Na linha seguinte aqui eu coloquei aqui, ó, altura igual a 1.8, tá? Então, aqui eu estou atribuindo direto um valor aqui para a minha variável altura, 1.8. Aqui eu atribuí esse texto aqui, Joãozinho da Silva. Então, é como lá na memória RAM da máquina, o espaço de memória que foi reservado lá com chamada pelo identificador nome, vai receber Joãozinho da Silva. A variável que tem o identificador altura recebeu 1.8, né? E aqui, ó, olha só, peso ideal é uma outra variável, está recebendo um outro conteúdo, né? O que ela está recebendo? Ela está recebendo altura vezes 23, né? Que é o cálculo do IMC. Depois, para quem quiser pegar ali, está aqui o link aqui do cálculo de como é que faz o cálculo do IMC, né? O índice de massa corpórea, o peso ideal. Mas essa aqui é a fórmula, mas como é que é? É altura ao quadrado vezes 23, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a altura, certo? Que aqui no caso, qual é o valor que ele vai assumir para essa variável altura? É o que já tem armazenado dentro dessa variável, certo? Então ele vai assumir que essa variável aqui já está com o valor de 1.8, certo? Então para calcular aqui o peso ideal, ele vai pegar 1.8 vezes 1.8 vezes 23, certo? Mas por que ele vai pegar 1.8? Ele vai pegar 1.8 porque é o valor que foi armazenado dentro dessa variável altura. Se eu tivesse armazenado um outro valor aqui dentro, um outro exemplo, por exemplo, ou se o usuário tivesse digitado esse valor, ele ia pegar o que tivesse dentro dessa variável aqui para resolver esse cálculo aqui embaixo. Ok? Então, a gente, para fazer cálculos matemáticos, a gente pode utilizar as variáveis, né? E diferente lá da matemática, né, que as nossas variáveis, elas é um conjunto de letras, né, que identificam uma variável para nós. Ok? E é isso. A visão geral aí de variáveis é isso, né? Então agora nós vamos para a segunda parte do nosso estudo dirigido. Claro que envolvendo toda essa parte de variáveis aqui, tem muito mais coisas para a gente ver, né? Porque as variáveis estão associadas com toda a parte de desenvolvimento do programa. Tem mais coisas para a gente ver ainda associadas a variáveis, a como buscar, como preencher uma variável com o valor do teclado, como mostrar na tela, etc, etc, etc. Tem um monte de coisa para a gente ver ainda de variável. Mas essa é a nossa primeira aula de variáveis, então a ideia é que a gente tenha uma visão geral do que é variável, para que serve. Então o que é variável? Recapitulando, né? É um espaço na memória RAM do computador que vai servir para a gente armazenar tantos dados quantos forem necessários para o nosso programa funcionar. Tá? Também vamos utilizar variáveis para guardar os resultados dos cálculos que nós fizermos. Por quê? Porque provavelmente os resultados desses cálculos nós vamos querer apresentar na tela, né? Ou vamos querer fazer alguma comparação com esses cálculos e tal. Então, por isso que é importante a gente saber trabalhar com variáveis e constantes. Tá? Ah, mas constante, quando é que eu vou usar uma constante? Se tu estiver fazendo um programa, por exemplo, e tu tiver que armazenar lá o valor do π. Lembram lá da matemática, o valor do π? O valor do π é sempre o mesmo, né? 3,14. Então, não tem por que você fazer uma variável. Você declara lá uma constante e ela vai estar fixo com aquele valor lá. Ok? Então, agora, vamos aqui para o segundo momento da nossa aula de hoje, né? Que é a parte do estudo dirigido. Esse estudo dirigido, na verdade, é uma recapitulação e um aprofundamento em tudo que eu acabei de apresentar para vocês. Então, eu quero que vocês, no caderno de vocês ou no editor de texto, como vocês tiverem preferência, que vocês pesquisem na internet, pesquisem nos livros que estão indicados aí no plano de ensino, né? Mas principalmente pela internet, aí já que nós estamos com aulas online, né?
Dê uma buscada aí a respeito dessa parte de variáveis. Então agora você já tem uma visão geral do que são as variáveis dentro do computador, certo? Eu montei ali uma listinha de perguntas para guiar isso aí para vocês, certo? E eu gostaria que cada uma dessas perguntas vocês respondessem ali com as palavras de vocês. Não é para copiar e colar texto, tá? Isso aí é perda de tempo, tá? Eu quero que vocês busquem na internet informações, certo? Leiam aquelas informações e construam um resumo, baseado no que eu acabei de apresentar aqui e baseado no que vocês se aprofundaram nos estudos de vocês aí, tá? Então, é um estudo dirigido porque eu estou dando esse guia, que eu já vou mostrar para vocês, esse guia de perguntas para você estar respondendo, tá? Não é para ser um estudo longo, tá? Cada uma das perguntas ali vocês vão responder com 1 ou 2 parágrafos no máximo, não mais que isso, tá? E ao todo, fechando assim essa parte aqui desse estudo dirigido, eu imagino que vai dar umas 2 páginas, 3, tá? Não é para dar mais que isso, tá? Se estiver dando mais que isso é porque vocês não estão resumindo, não estão conseguindo captar a essência da coisa, tá ok? É um guia para futuramente vocês consultar quando nós estiver falando de variáveis, para vocês voltar e revisar e consultar esse guia aí de vocês, tá? Então as perguntas estão aqui, né? A primeira parte ali falando das memórias, depois de variáveis, depois dos tipos primitivos, depois do que é uma variável, né? As regras para formar os identificadores, por que é importante dar os nomes significativos, como usar as variáveis nos nossos algoritmos, né? E por fim aí dar uma pesquisada quais que são os tipos primitivos em Java, tá ok? Todas as 7 perguntas anteriores são perguntas genéricas, mas focadas assim, genéricas em nenhuma linguagem específica, tá? Porque é igual para todas. Então vocês provavelmente, quando vocês estiver buscando essas informações, aí vocês vão encontrar lá em C, em Java, em PHP, em JavaScript, em não sei o quê. Se estiver aprofundando muito numa linguagem de programação, não é isso, gente. Tá? A ideia não é se aprofundar em nenhuma linguagem de programação agora. A ideia é ter uma visão geral para entender o que significa. Tá? E é só na última questão ali que eu estou pedindo para vocês quais que são os tipos primitivos em Java. Ok? Ou seja, daqueles 5 tipos primitivos que eu já mostrei para vocês, qual seria a palavrinha reservada lá em Java para ser o equivalente a cada um desses tipos. Certo? E falar um pouquinho da capacidade máxima. Tem uma pesquisada lá o que é a capacidade máxima de uma variável também. Ok, pessoal? É isso. Se vocês tiverem dúvidas, me contatem por e-mail. Tá? Estou à disposição de vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.